Ela era invisível para todos, menos para quem realmente importava. Durante anos trabalhou duro sem reconhecimento, até que alguém enxergou além do uniforme. Um gesto de gentileza virou a chave de um destino inteiro, e o que parecia só mais. Uma venda acabou por revelar verdades enterradas. Antes de conhecer essa transformação surpreendente, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Aos 61 anos, Helena achava que sabia exatamente quem era. Vivia numa casa ampla no bairro nobre de São Paulo, com jardins bem cuidados e móveis de madeira escura que escolhera com tanto carinho 3 décadas atrás. Ao seu lado, Roberto, seu marido há 35 anos, mantinha a mesma rotina meticulosa de sempre. Acordava às 6 da manhã, lia o jornal tomando café preto, beijava sua testa com a mesma ternura distante e partia para o consultório médico onde atendia desde os tempos de recém-formado. A vida deles era feita de gestos que funcionavam como engrenagens bem azeitadas. Helena regava as orquídeas da varanda todas as manhãs, dobrava as camisas sociais de Roberto com precisão militar, preparava o chá de camomila que ambos tomavam às 9 da noite, enquanto assistiam ao jornal. Nunca houve gritos entre eles, nem portas batidas com raiva. Apenas o silêncio confortável dos talheres no jantar, as conversas sobre o tempo e os compromissos da semana, os aniversários celebrados com o mesmo bolo de chocolate que ela fazia há anos. Mas algo dentro de Helena adormecia a cada gesto repetido. Era como se uma parte dela tivesse sido guardada em uma gaveta e esquecida lá, coberta pela poeira dos dias iguais. Às vezes, quando passava em frente ao espelho do corredor, mal se reconhecia. Não pelas rugas que começavam a se aprofundar, ou pelos cabelos que insistia em tingir do mesmo tom castanho claro de sempre, mas por uma expressão que não conseguia decifrar, como se estivesse vendo uma estranha usando seu rosto. Foi numa sexta-feira de outubro, durante o jantar anual da Associação Médica, que tudo mudou. O evento acontecia no salão nobre de um dos hotéis mais tradicionais da cidade, entre cristais suspensos, colunas de mármore e arranjos florais que custavam mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Helena usava o vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais, elegante, discreto, adequado para a esposa de um médico respeitado. Roberto, como sempre acontecia nesses eventos, logo desapareceu em meio aos colegas. Helena o observou se afastar, gesticulando animadamente enquanto discutia um caso complexo com outros cirurgiões. Ela sorriu com aquela mistura de orgulho e resignação que cultivara ao longo dos anos. Conhecia bem seu papel. Cumprimentar as esposas dos colegas, elogiar os vestidos, comentar sobre os filhos que já eram adultos, manter conversas educadas sobre viagens e decoração. Ficou próxima à mesa de sobremesas, onde ninguém realmente notava sua presença. Era um lugar seguro, familiar. Podia observar as pessoas, sorrir quando necessário e aguardar que Roberto terminasse suas discussões profissionais para irem embora. Estava degustando um pequeno doce de maracujá quando percebeu que alguém a observava do outro lado do salão. O homem era imponente, devia ter cerca de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que mesmo Helena, com pouco conhecimento de moda masculina, reconhecia como caríssimo. Ela o conhecia de vista. Marcelo Santana, dono de uma das maiores construtoras do país. Homem poderoso cujo nome aparecia frequentemente nas páginas de economia dos jornais. Estava sempre acompanhado de mulheres jovens e deslumbrantes nos eventos sociais, nunca com a mesma por muito tempo. O que a perturbou não foi o fato de ele estar olhando para ela. Afinal, podia estar apenas observando a movimentação geral do salão. O que a deixou inquieta foi a intensidade daquele olhar. Era como se ele estivesse vendo algo que ela mesma havia esquecido de procurar. Tentou desviar a atenção, concentrando-se na conversa de 2 mulheres ao seu lado que discutiam os méritos de diferentes academias de pilates. Mas sentia os olhos dele como uma presença física, um peso quente nas costas. Quando finalmente teve coragem de olhar novamente em sua direção, ele não estava mais lá. Desculpe interromper.
Uma voz grave soou bem próxima ao seu ouvido. Helena se virou, sobressaltada. Marcelo Santana estava ali, a poucos centímetros, dela com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Santana, ela conseguiu dizer, sentindo o calor subir pelo pescoço. Apenas Marcelo, por favor. A senhora é Helena, esposa do Dr. Roberto, não é? Ela assentiu, sem confiar na própria voz. Havia algo na forma como ele disse seu nome que a fez perceber que fazia muito tempo desde que alguém o pronunciara daquela maneira, como se fosse importante por si só, não apenas um complemento de esposa do Dr. Roberto. Que tal conversarmos em um lugar mais reservado? Ele sugeriu, oferecendo o braço. Este salão está um pouco sufocante, não acha? Helena hesitou. Olhou ao redor procurando Roberto. Mas ele estava do outro lado do salão, completamente absorto em sua conversa. As pessoas ao redor continuavam suas conversas, ninguém prestando atenção neles. Não havia nada de errado em aceitar a sugestão de Marcelo. Era apenas uma conversa, afinal. Claro, ela respondeu, aceitando o braço que ele oferecia. Ele a guiou por um corredor lateral, longe do burburinho do salão principal. O som da música e das conversas foi se tornando cada vez mais distante até que chegaram a uma pequena sala que parecia ser um escritório privativo do hotel. O ambiente era íntimo, poltronas de couro escuro, uma lareira acesa que aquecia o ar, cortinas pesadas que abafavam qualquer ruído externo. Marcelo fechou a porta atrás deles e Helena sentiu seu coração acelerar. Não era medo exatamente, mas uma ansiedade que não experimentava há décadas. Era como se seu corpo estivesse lembrando de sensações que havia escolhido esquecer. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma das poltronas. Helena obedeceu, alisando o vestido sobre os joelhos com um gesto automático. Marcelo se acomodou na poltrona em frente à dela, sem pressa, estudando seu rosto com aquela mesma intensidade que a perturbara no salão. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ele disse finalmente. Depende de quão indiscreta, Helena respondeu tentando soar descontraída. Há quanto tempo você não se sente vista? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Helena piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Ninguém nunca lhe fizera uma pergunta assim. Ninguém nunca a observara o suficiente para notar que havia algo além da superfície. Educada que ela apresentava ao mundo. Eu não entendo, ela conseguiu dizer. Entende, sim, Marcelo respondeu suavemente. Estou observando você há meses, Helena. Em todos esses eventos, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma expressão, como se estivesse presente apenas no corpo, mas com a alma em outro lugar. Ele já não te vê mais, não é? Helena sentiu suas mãos tremerem. Queria negar, queria se levantar e sair daquela sala, voltar para o salão e para a segurança de sua vida previsível. Mas as palavras de Marcelo ecoavam dentro dela como uma verdade que vinha sendo sussurrada há anos por uma voz que ela se recusava a ouvir. Tenho uma vida boa, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Roberto é um bom homem, respeitoso, nunca me faltou nada. Não falei em faltar, falei em ser vista. Marcelo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Há uma diferença entre ter tudo o que precisa e ser realmente vista, Helena. Você sabe disso. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se recompor. Quando os abriu, Marcelo continuava ali, esperando. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão que a assustava e a aliviava ao mesmo tempo. Por que está me dizendo isso? Ela perguntou em voz baixa. Porque reconheço os sinais, ele respondeu. Porque eu também já vivi numa vida que funcionava perfeitamente por fora, enquanto algo dentro de mim morria aos poucos. E porque desde a primeira vez que a vi, reconheci em você a mesma fome que eu senti por anos. Que fome? A fome de existir de verdade. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significados que Helena não tinha certeza, de estar pronta para enfrentar. Do lado de fora, o mundo continuava girando. Roberto ainda discutia cirurgias. As esposas ainda conversavam sobre pilates. A vida seguia seu curso normal e previsível. Mas ali, naquela sala pequena e aquecida,
Algo havia mudado irrevogavelmente dentro dela. Uma porta que estivera trancada por décadas acabara de ser entreaberta, e Helena podia sentir uma brisa fria e assustadora vindo do outro lado. Helena voltou para casa naquela noite em completo silêncio. Roberto dirigia concentrado, comentando sobre as novidades que ouvira no jantar. Um colega que havia comprado uma clínica nova, outro que planejava se aposentar, as mudanças nos planos de saúde que afetariam o consultório. Sua voz soava distante, como se viesse de muito longe, abafada pelo turbilhão de pensamentos que tomara conta da mente de Helena. Ela respondia com monossílabos quando necessário, mantendo os olhos fixos na janela do carro. As luzes da cidade passavam como borrões dourados, e ela se perguntava quantas outras mulheres estariam naquele exato momento se fazendo a mesma pergunta que Marcelo lhe fizera. Há quanto tempo você não se sente vista? Quando chegaram à casa, Roberto seguiu sua rotina habitual. Guardou as chaves no mesmo gancho da entrada, pendurou o paletó no armário do corredor, foi ao banheiro escovar os dentes. Helena permaneceu parada na sala, ainda vestida com o vestido azul marinho, observando os móveis que conhecia de cor, as fotografias na estante que mostravam décadas de uma vida compartilhada em sorrisos congelados. Você está bem, querida? Roberto perguntou ao descer as escadas, já vestindo o pijama listrado que usava há anos. Está muito quieta hoje. Estou apenas cansada, ela respondeu automaticamente. Ele se aproximou e beijou sua testa com o mesmo carinho distante, de sempre, um gesto tão mecânico quanto ligar a torradeira pela manhã. Vou dormir. Amanhã tenho cirurgia cedo, ele disse, dirigindo-se para o quarto. Helena ficou sozinha na sala, ouvindo os passos dele no andar de cima, o som da cama rangendo levemente quando ele se deitou. Em poucos minutos, escutaria os roncos suaves que a acompanhavam todas as noites há 3 décadas. Mas pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva de se deitar ao lado dele a deixava inquieta. Subiu as escadas devagar, tirando os brincos enquanto caminhava. No quarto, Roberto já estava deitado de costas para o lado dela, respiração começando a ficar pesada. Helena trocou de roupa em silêncio, colocou a camisola de algodão que usava todas as noites e se deitou na sua metade da cama king size. Mas o sono não veio. Ficou ali, olhando para o teto, enquanto as palavras de Marcelo ecoavam em sua mente. Há uma diferença entre ter tudo o que precisa e ser realmente vista. Era verdade? Quando fora a última vez que Roberto realmente a olhara, não apenas o olhar rápido de reconhecimento de quem divide a mesma casa, mas o olhar atento de quem enxerga a pessoa por trás da presença familiar. Tentou lembrar. Talvez no aniversário dela, 2 meses atrás, quando ele lhe dera o mesmo presente de sempre, um frasco de perfume da marca que ela usava desde os 30 anos. Ou talvez no Natal passado, quando fotografaram juntos ao lado da árvore. Mas mesmo nesses momentos, havia algo automático nos gestos dele, como se estivesse cumprindo um protocolo bem ensaiado. Às 3 da manhã, desistiu de dormir. Desceu para a cozinha e preparou um chá de camomila, sentando-se à mesa onde tomavam café todas as manhãs. A casa estava mergulhada em silêncio, apenas o tic-tac do relógio antigo da sala, marcando o tempo que passava sem pressa. Foi então que se lembrou de uma conversa que tivera com a irmã, Lucia, algumas semanas atrás. Lucia sempre fora mais desinibida, mais disposta a questionar as convenções. Havia se divorciado aos 50 anos e, apesar das dificuldades financeiras que enfrentara, parecia mais vibrante, mais viva do que Helena se sentia. Você já parou para pensar no que realmente quer, Helena? Lucia perguntara durante o almoço que faziam mensalmente. Não o que Roberto quer, não o que a sociedade espera, não o que é mais seguro, o que você quer. Na época, Helena havia rido da pergunta, chamando a irmã de dramática. Mas agora, sozinha na cozinha no meio da madrugada, a pergunta ganhava um peso diferente. O que ela queria? Fazia tanto tempo que não se fazia essa pergunta que nem sabia mais qual seria a resposta. Na manhã seguinte, Roberto partiu para o hospital antes das 7, como sempre. Helena manteve sua rotina.
regou as orquídeas, arrumou a casa, foi ao mercado comprar os ingredientes para o jantar. Mas cada gesto parecia carregado de um novo significado, como se ela estivesse observando sua própria vida de fora. No supermercado, enquanto escolhia tomates, reparou em um casal jovem que discutia sobre qual marca de cereal comprar. Eles riam, se tocavam, pareciam genuinamente interessados na opinião um do outro sobre coisas triviais. Helena tentou lembrar quando ela e Roberto haviam rido juntos pela última vez, mas a memória se recusava a cooperar. De volta para casa, passou pela floricultura, onde sempre comprava as flores para repor nos vasos da sala. Dona Marta, a proprietária, era uma mulher animada que sempre tinha novidades para contar sobre os clientes regulares. Que tal essas rosas cor-de-rosa? Hoje, Dona Helena. Ela sugeriu, apontando para um arranjo delicado. São diferentes das margaridas brancas que a senhora sempre leva. Helena parou diante das rosas. Eram lindas, com uma tonalidade suave que lembrava o pôr do sol. Quando fora a última, fez que havia escolhido algo apenas porque era bonito, não porque era prático ou adequado. Vou levar as rosas, ela disse, surpreendendo a si mesma. Em casa, arrumou as flores em um vaso de cristal que ganhara de casamento e raramente usava. Colocou o arranjo no centro da mesa da sala, onde Roberto certamente notaria quando chegasse. Era um pequeno gesto de rebeldia, mas por algum motivo lhe deu uma satisfação inesperada. À tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu hesitante. Helena? A voz grave e familiar a fez sentar na cama. É o Marcelo. Seu coração disparou. Como conseguiu meu número? Tenho meus recursos, ele disse com um tom divertido. Mas não se preocupe, não foi nada invasivo. Perguntei ao Dr. Roberto ontem. Disse que tinha uma proposta de trabalho social que poderia interessá-la. Helena não soube se ficava indignada ou impressionada com a criatividade dele. O que quer? Perguntou, tentando soar mais firme. Do que se sentia. Conversar. Sem pressão, sem segundas intenções. Apenas conversar com alguém inteligente sobre coisas que importam. Não sei se é uma boa ideia. É apenas um café, Helena. Em um lugar público durante o dia. Você pode sair a qualquer momento se se sentir desconfortável. Ela fechou os olhos, tentando pensar com clareza. Era errado? Tecnicamente, não havia nada de errado em tomar um café com alguém. Mas sabia que havia algo mais complexo ali. Uma linha tênue que estava sendo convidada a cruzar. Onde? Perguntou antes que pudesse mudar de ideia. Conhece a cafeteria Grão Especial na Vila Madalena? É discreta, tranquila. Conheço. Amanhã, às 3 da tarde? Helena olhou para as roupas dobradas em sua volta, para o quarto organizado, que conhecia há décadas, para a janela que dava vista para o mesmo jardim que observava todos os dias. Está bem, ela disse rapidamente, antes que a coragem a abandonasse. Até amanhã, Helena. Ela desligou o telefone com as mãos, tremendo. O que estava fazendo? Era apenas um café, repetiu para si mesma. Pessoas civilizadas tomavam café juntas o tempo todo. Não havia nada demais nisso. Mas quando Roberto chegou em casa naquela noite e notou as rosas na mesa, Helena sentiu como se ele estivesse vendo uma evidência de algum crime que ela ainda não havia cometido. Flores diferentes hoje, ele comentou tirando o paletó. Achei bonitas, ela respondeu tentando soar natural. Roberto assentiu distraidamente e seguiu para o banheiro. E foi nesse momento que Helena percebeu. Ele havia notado as flores, sim, mas não havia notado nela nenhuma mudança. Nem a inquietação, nem a ansiedade, nem o brilho diferente que sentia nos olhos desde a conversa da noite anterior. Era como se ela fosse transparente, uma presença familiar, mas não realmente vista. Pela primeira vez em 35 anos de casamento, Helena se perguntou seriamente o que aconteceria se ela simplesmente desaparecesse por algumas horas. Roberto notaria? Ou seguiria sua rotina normalmente, assumindo que ela estava ocupada com suas tarefas habituais? A pergunta a assombrou durante toda a noite, e quando finalmente adormeceu, sonhou que estava em um jardim cheio de rosas cor-de-rosa,
caminhando em direção a uma porta que nunca havia visto antes. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente nervosismo, mas uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há décadas. Roberto já havia saído para o hospital, deixando apenas o cheiro fraco de seu aftershave no ar e a xícara de café vazia na pia. Tentou seguir sua rotina normal. Regou as plantas, arrumou a cama, preparou uma lista de compras, mas seus pensamentos continuavam voltando para o encontro das 3 da tarde. Várias vezes pegou o telefone para cancelar, mas sempre desistia antes de discar. É apenas um café, repetia para si mesma. Pessoas civilizadas tomam café juntas. Portundoas, volta do meio-dia. Começou a se arrumar com um cuidado que não tinha há anos. Experimentou 3 roupas diferentes, antes de escolher uma blusa de seda azul claro e uma calça social preta, elegante, mas não chamativa demais. Passou um batom discreto, um perfume suave, penteou os cabelos com mais atenção do que o habitual. Quando se olhou no espelho do quarto, viu algo que não via há muito tempo. Uma mulher que se preparava para ser vista. Não a esposa do Dr. Roberto, não a dona de casa exemplar, mas simplesmente Helena. A descoberta foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora. A cafeteria Grão Especial ficava em uma rua tranquila da Vila Madalena, longe do centro da cidade e dos locais frequentados pelo círculo social dela e Roberto. Era um estabelecimento aconchegante, com mesas de madeira rústica, plantas pendentes nas janelas e o aroma reconfortante de café recém-torrado. Helena chegou pontualmente às 3 horas. Marcelo já estava lá, sentado em uma mesa no fundo, folheando um jornal. Quando a viu, levantou-se imediatamente com um sorriso que parecia genuinamente feliz por vê-la. "Você veio", ele disse, afastando uma cadeira para ela. Disse que viria. Helena respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Nem sempre as pessoas fazem o que dizem. Marcelo observou, sinalizando para a garçonete. "O que gostaria de tomar? Um café com leite, por favor." Enquanto esperavam o pedido, um silêncio confortável se instalou entre eles. Marcelo não parecia ter pressa de começar uma conversa, e Helena aproveitou para observá-lo melhor. De perto, ele parecia mais gentil do que a imagem imponente que projetava nos eventos sociais. Havia rugas ao redor dos olhos que sugeriam alguém que ria com frequência, e suas mãos, apoiadas na mesa, tinham calos que indicavam que nem sempre vivera apenas atrás de uma mesa de escritório. "Obrigado por ter vindo", ele disse finalmente. "Sei que não foi uma decisão fácil. Por que queria me ver?" Helena perguntou diretamente. "E, por favor, seja honesto." Marcelo sorriu, parecendo aprovar a franqueza dela. "Porque você me intriga. Em todos esses eventos sociais, no meio de tantas pessoas tentando impressionar umas às outras, você sempre parecia genuína, mesmo quando estava claramente desconfortável." Desconfortável? Como alguém usando uma roupa que não serve direito. Bonita, adequada, mas não exatamente sua. A garçonete trouxe os cafés e Helena usou o momento para processar as palavras dele. Era impressionante como Marcelo conseguia verbalizar sensações que ela própria mal sabia que tinha. "E você?" ela perguntou. "Sempre parece muito à vontade nesses eventos." "Aparências enganam." Marcelo deu de ombros. "Aprendi cedo que o mundo dos negócios é um teatro. Você representa um papel, diz as falas certas, usa o figurino adequado, mas isso não significa que você seja feliz com a peça." "Não é feliz?" "Sou bem-sucedido, que é diferente." Helena mexeu o açúcar no café pensativa. "Como soube que eu me sentia assim?" "Pelos seus olhos," ele respondeu sem hesitar. "Você tem olhos tristes, Helena, não sempre, mas quando pensa que ninguém está olhando. Como se estivesse sentindo saudade de algo que nunca teve." As palavras a atingiram como uma revelação. Era exatamente isso. Saudade de algo que nunca tivera, ou que tivera e perdeu sem perceber quando. "Fale sobre você", Marcelo pediu. "O que fazia antes de se casar?" "Era professora de literatura", Helena respondeu, surpresa por ele não saber. "Ensinava no ensino médio.
Adorava ver os alunos descobrindo autores pela primeira vez, discutindo personagens como se fossem pessoas reais. Por que parou? Roberto achava que não era necessário. Ele ganhava bem o suficiente para nós dois, e quando casamos, bem, era diferente naquela época. As esposas de médicos não costumavam trabalhar. E você não sentia falta? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Fingia que não, mas sonhava com as aulas. Às vezes ainda sonho. Nunca pensou em voltar? Agora? Ela riu sem humor. Aos 61 anos, quem contrataria uma professora aposentada há 3 décadas? Alguém inteligente o suficiente para valorizar experiência e maturidade. Marcelo disse simplesmente. Eles conversaram por mais de 2 horas. Marcelo contou sobre sua própria jornada. Como havia construído seu império imobiliário do zero, os sacrifícios que fizera, os relacionamentos que perdera pelo caminho. Helena falou sobre livros, sobre os alunos que se lembrava, sobre sonhos que havia guardado em gavetas empoeiradas. Era a conversa mais profunda que tinha em anos. Não havia necessidade de representar um papel, de dizer as coisas certas ou manter as aparências. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia interessante. Posso fazer outra pergunta indiscreta? Marcelo perguntou quando já estava escurecendo lá fora. Pode. Quando foi a última vez que alguém te fez rir de verdade? Helena abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não conseguia lembrar. Não o riso educado dos eventos sociais, não o sorriso automático das conversas cotidianas, mas o riso genuíno, aquele que vem do fundo do peito e deixa os olhos lacrimejando. Não sei, ela admitiu em voz baixa. Isso é um crime, Marcelo disse, e havia algo de feroz em sua voz. Uma mulher como você deveria rir todos os dias. Helena sentiu seu rosto esquentar. Fazia tanto tempo que alguém não falava com ela dessa forma, como se ela fosse desejável, interessante, digna de atenção. Preciso ir, ela disse de repente, olhando o relógio. Roberto vai chegar em casa e claro. Marcelo não insistiu, mas seus olhos mostraram uma decepção que ele não tentou esconder. Posso te ligar novamente? Helena hesitou. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, que cada passo a levava mais longe da zona segura de sua vida organizada. Mas a perspectiva de voltar apenas à rotina de sempre, de fingir que aquela tarde nunca havia acontecido, lhe parecia insuportável. Pode, ela disse. Do lado de fora da cafeteria, Marcelo a acompanhou até o carro. Helena, ele disse quando ela já estava com a mão na maçaneta. Sim, você é extraordinária. Espero que um dia se dê conta disso. No caminho de volta para casa, Helena dirigiu no piloto automático, a mente ainda na cafeteria, nas palavras que haviam sido trocadas, na sensação de ser realmente vista e ouvida. Quando parou no semáforo próximo de casa, olhou-se rapidamente no retrovisor e viu algo diferente em seu reflexo. Havia cor em suas bochechas, brilho em seus olhos. Parecia mais viva. Em casa, Roberto já havia chegado e estava na sala lendo um jornal médico como fazia todas as noites. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas o olhar foi automático. Sem real interesse. Como foi seu dia? Ele perguntou como sempre perguntava. Normal, ela respondeu, como sempre respondia. Mas pela primeira vez em décadas, a resposta foi uma mentira consciente. E Helena descobriu que mentir lhe dava uma estranha sensação de poder. Naquela noite, enquanto Roberto dormia ao seu lado, ela ficou acordada pensando na pergunta que Marcelo lhe fizera. Quando foi a última vez que alguém a fez rir de verdade? E mais importante ainda, quando seria a próxima? Os dias seguintes passaram como em um sonho estranho. Helena mantinha sua rotina habitual. Café da manhã com Roberto, cuidados com a casa, compras no mercado. Mas tudo parecia diferente, como se ela estivesse vendo sua própria vida através de uma lente nova. Cada gesto automático que fazia a lembrava da conversa com Marcelo, de como ele a havia feito se sentir interessante, digna de atenção. Roberto não notou nenhuma mudança. Continuava saindo cedo para o hospital, voltando no final da tarde, com histórias sobre cirurgias e pacientes, jantando enquanto assistia ao noticiário. Mas agora,
Helena observava essas rotinas com olhos diferentes. Quando foi a última vez que ele perguntara sobre os sonhos dela? Ou sobre o que ela pensava a respeito de alguma coisa que não fosse relacionada à casa ou aos compromissos sociais? Na quarta-feira, 3 dias após o encontro na cafeteria, Marcelo ligou. "Como você está?" ele perguntou, e havia algo na voz dele que sugeria interesse genuíno. "Bem", Helena respondeu, mas mesmo ela podia ouvir a falta de convicção na própria voz. "Mentira", Marcelo disse suavemente. "Aposto que está pensando demais, se questionando, talvez até se sentindo culpada por ter gostado da nossa conversa." Helena ficou em silêncio, impressionada com a precisão da observação. "Tenho uma proposta", ele continuou. "Que tal fazermos algo completamente diferente? Algo que te tire da zona de conforto, mas de forma positiva? O que tem em mente? Uma exposição de arte. Há uma mostra no MASP sobre pintores brasileiros contemporâneos. Quando foi a última vez que você visitou um museu?" Helena tentou lembrar. Ela e Roberto costumavam ir a exposições nos primeiros anos de casamento, mas isso havia parado gradualmente. Primeiro por causa do trabalho dele, depois por pura inércia. "Faz muito tempo", ela admitiu. "Sexta-feira à tarde? Posso te buscar?" "Não", Helena disse rapidamente. "Nos encontramos lá. É melhor assim." "Como quiser. Às 2 horas na entrada principal?" Depois de desligar, Helena se sentou no sofá da sala, olhando para as paredes decoradas com quadros que ela e Roberto haviam escolhido há décadas. Eram paisagens seguras, inofensivas, que combinavam com o móveis e não geravam polêmica. Quando havia parado de ter opiniões próprias sobre arte, sobre qualquer coisa, na verdade? Na quinta-feira, enquanto dobrava roupas no quarto, Helena abriu acidentalmente a gaveta errada da cômoda de Roberto. Era uma gaveta que ele raramente usava, cheia de documentos antigos e objetos guardados sem critério específico. Estava prestes a fechá-la quando algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de veludo azul, escondida sob alguns papéis amarelados. Hesitou por um momento. Não tinha o hábito de mexer nas coisas de Roberto, assim como ele respeitava sua privacidade. Mas algo na forma como a caixa estava escondida despertou sua curiosidade. Com cuidado a pegou e abriu. Dentro havia uma carta dobrada e um pequeno broche de pérolas que ela nunca havia visto. A carta estava escrita em uma caligrafia feminina e delicada, em papel timbrado de um hotel de São Paulo. Com as mãos tremendo ligeiramente, Helena a desdobrou. "Meu querido Roberto, nunca me esqueci daquela noite. Sei que fizemos a escolha certa, cada um seguindo seu caminho, mas guardo com carinho cada momento que passamos juntos. Espero que seja feliz, que encontre tudo o que merece na vida. Se algum dia precisar conversar, estarei aqui. Com todo o meu amor, Marina PS. Espero que goste do broche. Era da minha avó e gostaria que ficasse com você." Helena leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava vendo. Roberto havia tido um relacionamento com outra mulher, não necessariamente uma traição. A carta parecia sugerir que eles haviam se despedido conscientemente, mas definitivamente uma história que ele nunca havia compartilhado com ela. Olhou para a data no papel, março de 1985, 2 anos, antes do casamento deles. Sentou-se na beira da cama, ainda segurando a carta. Não sentia raiva exatamente, mas uma mistura confusa de surpresa, curiosidade e algo que demorou para identificar. Alívio. Roberto também havia tido segredos, também havia vivido experiências intensas que escolhera não compartilhar. Isso não o tornava um vilão, apenas humano. Mais importante ainda, isso significava que ele nem sempre havia sido o homem metódico e previsível que ela conhecia. Havia existido uma versão dele capaz de inspirar uma paixão profunda o suficiente para que uma mulher guardasse a lembrança por décadas. Onde estava essa versão dele? E onde estava a versão dela que havia se apaixonado por esse homem? Helena guardou a carta e o broche exatamente como os havia encontrado, fechou a gaveta e terminou de dobrar as roupas. Mas a descoberta mudou algo dentro dela. Se Roberto havia tido uma Marina em seu passado,
Por que ela não poderia ter seu próprio momento de redescobrimento? Na sexta-feira, arrumou-se com ainda mais cuidado. Escolheu um vestido vermelho que havia comprado anos atrás, mas raramente usava. Roberto sempre dizia que vermelho era muito chamativo para uma mulher da idade dela. Passou um batom da mesma cor, calçou, sapatos confortáveis mas elegantes, pegou a bolsa e saiu de casa. O MASP estava movimentado naquela tarde. Helena chegou pontualmente às 2 horas e encontrou Marcelo esperando na entrada, vestido de forma casual, mas impecável, calça jeans escura, camisa branca e um blazer azul marinho. "Você está linda", ele disse ao vê-la. E o cumprimento? "Sou sincero." "Obrigada", Helena respondeu, sentindo-se corar. A exposição era fascinante. Pinturas de artistas contemporâneos que exploravam temas brasileiros com técnicas modernas, cores vibrantes, formas que desafiavam as convenções. Helena se pegou parando diante de cada obra, realmente olhando, não apenas passando os olhos, só educadamente como fazia nos eventos sociais. "O que acha desta?" Marcelo perguntou diante de uma pintura abstrata em tons de azul e verde. "Me lembra o mar", Helena disse depois de um momento, "mas não um mar calmo, um mar inquieto, cheio de possibilidades." "Interessante interpretação", uma voz feminina comentou ao lado deles. Helena se virou e viu uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, vestida de forma despojada, mas elegante. "Desculpem a intromissão", a mulher continuou. "Sou Clara, curadora da exposição. Não pude deixar de ouvir seu comentário. É exatamente essa inquietação que o artista queria transmitir." "Helena", ela se apresentou. "E este é Marcelo." "Prazer." Clara apertou a mão dos dois. "Vocês são da área artística?" "Eu era professora de literatura", Helena respondeu. "Aposentada há muito tempo." "Literatura e artes visuais têm tudo a ver", Clara disse animadamente. "Ambas falam sobre a condição humana, só usam linguagens diferentes. Você deveria considerar dar palestras sobre literatura e arte. Sempre procuramos pessoas com seu perfil para nossos programas educativos." Helena ficou surpresa. "Sério?" "Completamente. Você tem um olhar sensível, consegue verbalizar suas impressões de forma poética. É exatamente o que nossos visitantes procuram." Marcelo sorriu observando a expressão de Helena. Ela seria perfeita para isso. Depois que Clara se afastou, Helena ficou em silêncio por alguns minutos, processando a conversa. "Em que está pensando?" Marcelo perguntou. "Em quantas possibilidades existem que eu nunca considerei?" Ela respondeu honestamente. "Em quantas versões de mim mesma eu nunca explorei?" "Nunca é tarde para começar." Saíram do museu quando já escurecia. Na calçada da Avenida Paulista, com o movimento da cidade ao redor, Helena se sentiu estranhamente energizada. "Marcelo", ela disse de repente. "Sim, obrigada. Por me fazer lembrar que existe um mundo além da minha rotina." Ele parou de caminhar e se virou para ela. "Helena, você é uma mulher extraordinária que passou tempo demais acreditando ser comum. Espero que continue descobrindo isso." No caminho de volta para casa, Helena dirigiu pensando na conversa com Clara, na possibilidade de voltar a trabalhar, de ter uma atividade que fosse verdadeiramente sua. Quando chegou, Roberto já estava em casa, lendo na sala. "Como foi seu dia?" ele perguntou automaticamente. "Fui ao MASP", ela respondeu, tirando os sapatos. "Que bom", ele disse, sem erguer os olhos do jornal médico. Helena ficou parada por um momento, esperando que ele perguntasse sobre a exposição, sobre o que ela havia visto, sobre como havia se sentido. Mas ele continuou lendo, perdido em suas próprias preocupações profissionais. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Helena olhou para si mesma no espelho do banheiro. O vestido vermelho havia ficado bem nela, havia recebido elogios, havia tido conversas interessantes, havia descoberto possibilidades novas. Por que havia esperado tanto tempo para se permitir isso? E mais importante, o que mais estava esperando para descobrir sobre si mesma?
No sábado seguinte, Helena acordou com uma determinação que não sentia há anos. A conversa com Clara no museu havia plantado uma semente que germinava rapidamente em sua mente. Durante o café da manhã, enquanto Roberto lia o jornal médico como sempre fazia nos fins de semana, ela tomou uma decisão. Roberto, disse, servindo-se de mais café, preciso conversar com você sobre algo importante. Ele ergueu, os olhos do jornal parecendo ligeiramente surpreso pela seriedade no tom dela. Claro, querida, do que se trata? Estou pensando em voltar a trabalhar. Roberto baixou o jornal completamente, franzindo o senho. Trabalhar. Helena, você tem 61 anos e não precisamos do dinheiro. Não é sobre dinheiro, ela explicou tentando manter a voz calma. É sobre ter um propósito, algo que seja meu. Mas você tem ocupações, Roberto gesticulou vagamente. A casa, o jardim, os eventos sociais. Ocupações não são a mesma coisa que propósito, Helena replicou, sentindo uma firmeza crescer dentro dela. Quero dar palestras sobre literatura em museus. Ontem conheci uma curadora que disse que há espaço para pessoas com meu perfil. Ontem? Roberto pareceu confuso. Você não disse que foi ao MASP ontem? Fui, e tive uma conversa muito interessante sobre possibilidades profissionais. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou, havia uma nota de condescendência em sua voz que irritou Helena profundamente. Querida, sei que às vezes você se sente entediada, mas voltar a trabalhar aos 61 anos, você está fora do mercado há 3 décadas. Talvez devêssemos considerar um hobby. Pintura, talvez. Ou aquele curso de culinária que sua irmã fez. Não quero um hobby, Roberto. Quero um trabalho. Quero me sentir útil, produtiva. Você é útil, ele disse, levantando-se da mesa. Mantém nossa casa perfeita. Me acompanha nos nossos eventos profissionais, cuida de mim. Isso não é útil? Helena o observou se afastar em direção ao escritório dele, onde passaria o resto da manhã organizando papéis e atendendo ligações. Pela primeira vez em décadas, suas palavras a incomodaram genuinamente. Cuida de mim. Como se ela fosse uma empregada bem tratada, não uma parceira com sonhos próprios. Naquela tarde, ligou para Lucia. Preciso conversar com alguém, disse quando a irmã atendeu. Claro, querida, quer vir aqui? Faça um almoço gostoso. O apartamento de Lucia era menor que a casa de Helena, mas tinha uma energia completamente diferente. Havia plantas por toda parte, livros empilhados nas mesas, fotografias de viagens coladas na geladeira. Era o lar de alguém que vivia intensamente, não apenas existia. Você está diferente. Lúcia observou assim que Helena se sentou no sofá colorido da sala. Mas, desperta. Helena contou sobre os últimos dias. Os encontros com Marcelo, a visita ao museu, a conversa com Clara, a reação de Roberto quando ela mencionou voltar a trabalhar. Omitiu apenas a carta que havia encontrado na gaveta do marido. Que bom! Lucia exclamou quando Helena terminou. Finalmente você está acordando para a vida. Mas Roberto tem razão? Helena perguntou insegura. Talvez eu esteja sendo ridícula querendo trabalhar aos 61 anos. Helena, Lucia se inclinou para a frente pegando as mãos da irmã. Você lembra da vovó Carmen? Claro. Por quê? Ela começou a escrever aos 70 anos. Publicou 3 livros de crônicas depois dos 75. Viajou sozinha para a Europa aos 80. Vovó sempre dizia que a idade é apenas um número, que o que importa é ter fogo dentro do peito. Helena sorriu, lembrando da avó. Carmen havia sido uma mulher à frente de seu tempo, destemida e apaixonada pela vida até os últimos dias. Roberto se acostumou com você, sendo apenas a esposa dele. Lucia continuou. É natural que ele resista à mudança. Mas isso não significa que você deve desistir de si mesma para agradar a ele. E se eu estiver me iludindo? E se não conseguir mais ensinar depois de tanto tempo? E se conseguir? E se descobrir que é ainda melhor professora agora do que era aos 30? Helena, você sempre foi a pessoa mais inteligente que conheço. Não deixe o medo te impedir de descobrir do que mais é capaz. No caminho de volta para casa, Helena passou pela escola onde havia lecionado décadas atrás,
O prédio havia sido reformado, mas ainda reconhecia as janelas da sala, onde dava aulas de literatura para adolescentes, curiosos e inquietos. Parou o carro e ficou olhando por alguns minutos, lembrando de discussões acaloradas sobre personagens de Machado de Assis, da emoção dos alunos descobrindo poesia pela primeira vez. Sentia saudades daquela versão de si mesma. A professora, Helena, que tinha opiniões fortes e conseguia despertar paixão pelos livros em mentes jovens. Quando chegou em casa, Roberto estava no jardim, regando as plantas. Era uma tarefa que ela sempre fazia, mas aparentemente ele havia decidido assumir. As orquídeas estavam secas, ele disse sem olhar para ela. Eu rego elas toda manhã, Helena respondeu confusa. Talvez você tenha esquecido. Hoje? Helena foi verificar. As plantas estavam perfeitamente hidratadas. Roberto havia regado plantas que não precisavam de água, quase as encharcando. Era como se ele estivesse marcando território, mostrando que podia assumir as tarefas dela se necessário. Roberto, ela disse calmamente, podemos conversar? Eles se sentaram no pequeno gazebo no fundo do jardim, onde costumavam tomar chá nas tardes de domingo. Estou percebendo que minha ideia de voltar a trabalhar te incomoda, Helena começou. Gostaria de entender por quê. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Temos uma vida boa. Helena, ele disse finalmente. Estável, confortável. Por que mudar algo que funciona? Funciona para quem? Para nós dois. Funciona para você. Helena corrigiu suavemente. Você tem seu trabalho, sua realização profissional, o reconhecimento dos colegas. Eu tenho o quê? A satisfação de manter sua casa em ordem? É mais que isso, Roberto protestou. Você é minha parceira, minha companheira. Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que não fosse relacionado à casa ou aos seus compromissos profissionais? Roberto abriu a boca para responder, mas parou. Helena podia ver ele tentando lembrar, e a expressão de surpresa em seu rosto quando não conseguiu. Não se trata de não te amar, Helena continuou. Se trata de me amar também. De amar quem eu sou além da sua esposa. Eu te amo, Roberto disse. Mas havia uma incerteza em sua voz que não existia antes. Você ama a ideia de mim. A esposa perfeita que mantém tudo organizado e nunca causa problemas. Mas você conhece meus sonhos? Sabe do que tenho saudades? Do que me deixa feliz? Roberto ficou em silêncio e Helena teve sua resposta. Naquela noite, durante o jantar, eles mantiveram uma conversa educada sobre o tempo e os planos para a semana seguinte. Mas havia uma tensão no ar que não existia antes, como se uma verdade incômoda tivesse sido exposta e nenhum dos dois soubesse exatamente como lidar com ela. Antes de dormir, Helena ligou para Clara, a curadora do museu. Oi, Clara. É a Helena. Nós nos conhecemos ontem na exposição. Claro, que bom que ligou. Estava pensando na nossa conversa. Sobre dar palestras. Você falou sério? Completamente. Na verdade, temos uma palestra agendada para a próxima semana sobre literatura brasileira contemporânea, mas o palestrante cancelou em cima da hora. Você teria interesse em substituí-lo? Helena sentiu seu coração acelerar. Eu não sei se estou preparada para algo tão imediato. O tema é livre. Você poderia falar sobre qualquer aspecto da literatura que te apaixone. Temos um público pequeno, mas muito interessado. Adultos que frequentam nossos programas culturais. Helena olhou pela janela do quarto, onde Roberto já dormia profundamente. Do lado de fora, a cidade continuava viva, cheia de possibilidades, que ela havia ignorado por tempo demais. Aceito, ela disse antes que pudesse mudar de ideia. Ótimo. É quinta-feira às 7 da noite. Pode passar aqui na segunda para conversarmos sobre os detalhes. Depois de desligar, Helena ficou acordada por muito tempo, olhando para o teto. Em uma semana, estaria diante de um grupo de pessoas, falando sobre literatura, compartilhando sua paixão pelos livros. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Pela primeira vez em décadas, tinha algo para esperar que era completamente seu. Roberto continuou dormindo ao seu lado.
alheio ao fato de que a mulher com quem dividia a cama há 35 anos estava prestes a redescobrir quem realmente era. A semana passou em uma velocidade estranha. Helena se dividia entre a preparação para a palestra e a tentativa de manter a normalidade em casa. Roberto havia se tornado mais atencioso desde a conversa no jardim, mas havia algo forçado em seus gestos. Flores compradas no caminho do hospital, elogios sobre o jantar que soavam ensaiados, perguntas sobre como ela havia passado o dia, que vinham carregadas de uma vigilância sutil. Na segunda-feira, Helena se encontrou com Clara no museu para discutir os detalhes da palestra. O tema que escolhera era o despertar feminino na literatura brasileira. Uma reflexão sobre personagens que questionavam seus papéis sociais e descobriam sua própria voz. Enquanto preparava o material, Helena percebeu que estava falando tanto sobre literatura quanto sobre sua própria jornada. Você tem uma perspectiva única, Clara comentou depois de ouvir o esboço da apresentação. Fala sobre esses personagens como se os conhecesse pessoalmente. Talvez eu os conheça, Helena respondeu pensativa, ou talvez esteja começando a me conhecer através deles. Durante a semana, Marcelo ligou 2 vezes. As conversas eram breves, mas ele demonstrava um interesse genuíno na palestra que ela daria, fazendo perguntas inteligentes sobre o tema e oferecendo palavras de encorajamento que Roberto nunca pensara em dar. Você vai brilhar, ele disse na última ligação. Tenho certeza disso. Como pode ter tanta certeza? Porque vejo como seus olhos se iluminam quando você fala sobre literatura. É a mesma luz que vejo quando você fala sobre seus sonhos. Helena desligou o telefone com o coração acelerado. Marcelo tinha o dom de verbalizar sentimentos que ela mal sabia que tinha, de enxergá-la de uma forma que a fazia sentir-se mais interessante, mais viva. Na quarta-feira, véspera da palestra, Helena estava no escritório de casa fazendo os últimos ajustes em suas anotações quando Roberto chegou mais cedo do hospital. Ela escutou seus passos no corredor e rapidamente fechou o laptop, mas não foi rápida o suficiente. O que está fazendo? Ele perguntou da porta. Organizando algumas coisas. Ela respondeu vagamente. Roberto se aproximou, notando os livros espalhados pela mesa, as anotações manuscritas, o laptop ainda aberto em uma página sobre crítica literária. Helena. Sua voz tinha um tom de advertência. O que é tudo isso? Ela respirou fundo. Havia chegado o momento de contar a verdade. Vou dar uma palestra amanhã à noite, no MASP, sobre literatura brasileira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou parado por longos segundos processando a informação. Uma palestra? Ele repetiu, sem me consultar. Não preciso de sua permissão para trabalhar, Roberto. Trabalhar. A voz dele subiu uma oitava. Helena, isso é ridículo. Você não pode simplesmente decidir dar palestras. Não é qualificada para isso. As palavras a atingiram como um tapa. Não sou qualificada. Era professora de literatura há 3 décadas. Há 3 décadas. O mundo mudou, Helena. Você está fora de tudo. Estou fora de tudo porque você me convenceu de que meu lugar era aqui, cuidando da sua casa, da sua vida. Nossa casa. Nossa vida. Roberto estava claramente perdendo a paciência. E sobre essa história? De ir ao museu sozinha, de onde veio isso? Você nunca teve interesse em arte antes. Helena hesitou. Era a oportunidade de contar sobre Marcelo, de ser completamente honesta. Mas algo a impediu. Talvez o medo da reação dele, talvez a intuição de que havia mais coisas a descobrir antes de colocar todas as cartas na mesa. Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa, ela disse em vez disso. Somos casados há 35 anos, Helena. Claro que te conheço. Mesmo? Ela se levantou, confrontando-o. Então me diga, qual é meu livro favorito? Que tipo de música eu gosto? Sobre o que eu sonho quando acordo de madrugada e fico olhando para o teto? Roberto abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. A expressão em seu rosto passou da irritação para a confusão, depois para algo que parecia dangerously próximo do pânico. Helena, o que está acontecendo com você?
Sua voz agora era mais suave, quase suplicante. Desde quando você tem essas necessidades? Sempre tive. Você apenas nunca perguntou. Ele se sentou pesadamente na poltrona do escritório, passando as mãos pelos cabelos. Não entendo. Éramos felizes. Pelo menos eu pensava que éramos. Éramos confortáveis, Helena corrigiu. Que é diferente. Naquela noite, eles jantaram em silêncio. Roberto mexia na comida sem comer, perdido em pensamentos. Helena tentou retomar a preparação da palestra, mas a discussão havia abalado sua confiança. E se ele estivesse certo? E se ela realmente não fosse qualificada? E se fizesse papel de ridícula na frente de um grupo de estranhos? Por volta das 10 da noite, quando se preparava para dormir, Roberto a chamou do banheiro. Helena, podemos conversar? Ela se sentou na cama, esperando. Ele saiu do banheiro e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas carregada de tensão. Desculpe, ele disse finalmente. Pelo que disse mais cedo, você é inteligente, sempre foi. Talvez eu tenha me acostumado demais com nossa rotina e esqueci de te ver. Roberto, deixe-me terminar. Ele interrompeu gentilmente. Estou tentando entender o que mudou. Se fiz algo errado, se negligenciei você de alguma forma. Helena o observou. Realmente, o observou. Pela primeira vez em muito tempo. Havia sinceridade em sua preocupação, mas também uma espécie de desespero que ela nunca vira antes. Como se ele estivesse percebendo que algo fundamental em sua vida estava escapando de seu controle. Você não fez nada errado, ela disse honestamente. Mas também não fez nada certo. Simplesmente paramos de nos ver de verdade. Nos tornamos colegas de casa que dividem uma rotina. Podemos mudar isso, ele disse rapidamente. Podemos viajar mais, sair juntos, conversar sobre coisas diferentes. Roberto, Helena pegou sua mão. E se for tarde demais? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Pela primeira vez em décadas, ambos estavam reconhecendo que havia fraturas profundas em seu relacionamento, rachaduras que talvez não pudessem ser simplesmente consertadas com boa vontade. Não pode ser tarde demais, Roberto disse, mas sua voz carecia de convicção. Helena se deitou naquela noite ao lado do marido, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. A verdade havia sido parcialmente exposta. O primeiro passo havia sido dado, mas ela sabia que havia mais revelações por vir. Conversas mais difíceis que precisariam ser enfrentadas. Na gaveta da mesa de cabeceira, seu celular vibrou com uma mensagem de Marcelo. Boa sorte amanhã. Você vai ser incrível. Estarei torcendo por você. Helena olhou para Roberto que fingia dormir ao seu lado e respondeu. Obrigada, preciso disso. Não era apenas sobre a palestra. Era sobre toda a coragem que precisaria para descobrir quem realmente era depois de tantos anos, sendo apenas a esposa de alguém. Amanhã seria o primeiro dia de uma nova versão de si mesma. E Helena descobriu que, apesar do medo, estava ansiosa para conhecê-la. A quinta-feira amanheceu nublada, mas Helena acordou com uma energia diferente. Hoje ela não seria apenas a esposa do Dr. Roberto. Hoje ela seria Helena, a palestrante, a professora, a mulher com voz própria. E pela primeira vez em décadas, isso lhe parecia suficiente. A quinta-feira chegou carregada de uma tensão elétrica. Helena acordou às 6 da manhã, 2 horas, antes do usual, com o estômago embrulhado de nervosismo e expectativa. Roberto já havia saído para uma cirurgia de emergência, deixando apenas um bilhete na mesa da cozinha. Boa sorte hoje, estarei pensando em você. Era um gesto pequeno, mas significativo. Pela primeira vez em semanas, ele havia reconhecido que algo importante estava acontecendo em sua vida. Helena passou o dia revisando suas anotações, ensaiando mentalmente a apresentação. Às 5 da tarde, começou a se arrumar. Escolheu um blazer azul marinho e uma blusa branca. Elegante, profissional, mas que a fazia sentir-se confiante. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que reconhecia. A professora Helena, que havia estado adormecida por 3 décadas, mas nunca havia desaparecido completamente.
O auditório do MASP era intimista, com cerca de 40 cadeiras dispostas, em semicírculo. Quando Helena chegou às 6h30, algumas pessoas já estavam chegando. Clara a recebeu com um sorriso caloroso e a levou para conhecer o espaço. Nervosa? Perguntou. Aterrorizada, Helena admitiu. Mas também viva. É exatamente assim que deve ser. Às 7h, Helena subiu ao pequeno palco improvisado e olhou para a plateia. Havia rostos de diferentes idades, todos demonstrando uma curiosidade genuína. E lá na última fileira, quase escondido atrás de uma coluna, estava Marcelo. Ele sorriu e fez um gesto discreto de encorajamento. Boa noite, Helena começou, sua voz mais firme do que esperava. Sou Helena Martins e durante muitos anos fui professora de literatura. Hoje quero conversar com vocês sobre algo que me fascina. Como as personagens femininas da nossa literatura encontraram suas próprias vozes em tempos que não incentivavam isso. O que se seguiu foi uma hora mágica. Helena falou sobre Capitu, sobre Helena de Troia em José de Alencar, sobre as protagonistas de Clarice Lispector, que questionavam seus papéis tradicionais. Mas mais que isso, ela falou com uma paixão que havia esquecido que possuía, conectando literatura à vida real, arte à experiência humana. A plateia estava visivelmente envolvida, faziam perguntas inteligentes, participavam das discussões, riam de suas observações mais espirituosas. Helena se sentiu como uma planta que finalmente recebia sol depois de anos na sombra. Para encerrar, ela disse, gostaria de compartilhar uma reflexão pessoal. Muitas vezes, nos identificamos tanto com nossos papéis sociais que esquecemos quem somos por baixo deles. A esposa, a mãe, a filha, a profissional. Todos papéis importantes, mas nenhum deles define completamente quem somos. A literatura nos ensina que sempre há tempo para um novo capítulo, para uma redescoberta de nós mesmos. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Várias pessoas se aproximaram depois para conversar, parabenizar, fazer mais perguntas. Helena se sentiu flutuando em uma nuvem de realização e propósito. Clara estava radiante. Foi perfeita. Já tenho 3 pessoas perguntando quando você dará a próxima palestra. Quando a multidão se dispersou, Marcelo se aproximou. Você foi extraordinária, ele disse, e havia algo diferente em seus olhos. Admiração, mas também algo mais profundo. Conheci uma nova faceta sua hoje, e ela é fascinante. Obrigada por ter vindo, Helena respondeu, sentindo-se corar. Sua presença me deu coragem. Helena. Marcelo hesitou por um momento. Posso convidá-la para jantar para celebrarmos? Ela olhou o relógio. Eram 8h30. Roberto estaria em casa, esperando para saber como havia sido a palestra. Pela primeira vez, ela teria histórias próprias para contar, conquistas que não dependiam dele. Não posso hoje, ela disse, mas obrigada pelo convite. Claro, entendo. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de possibilidades não exploradas. Marcelo, Helena disse de repente, preciso te agradecer por algo mais importante que o convite de hoje. O quê? Por me ver. Por me fazer lembrar que eu existia além dos papéis que desempenho. Ele sorriu. Você sempre existiu, Helena. Apenas esqueceu por um tempo. No caminho para casa, Helena dirigiu com as janelas abertas, sentindo o vento noturno nos cabelos. Pela primeira vez em décadas, havia feito algo completamente sua, havia brilhado com luz própria. A sensação era inebriante. Roberto estava na sala quando ela chegou, fingindo ler, mas claramente esperando por ela. Como foi? Ele perguntou, levantando-se. Foi incrível, Helena respondeu, e não conseguiu conter o sorriso. As pessoas se envolveram. Fizeram perguntas inteligentes, se interessaram pelo tema. Clara já quer agendar outras palestras. Que bom, Roberto disse, mas havia algo forçado em seu entusiasmo. Você parece diferente. Me sinto diferente. Viva, útil, interessante. Você sempre foi interessante. Ele protestou. Helena,
Parou diante dele, estudando seu rosto. Roberto, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. Você consegue me ver? Realmente me ver além da esposa que mantém sua vida organizada? Roberto abriu a boca para responder automaticamente, mas parou. Helena podia ver o momento exato em que ele realmente processou a pergunta. Ele começou, depois parou. Não sei. Talvez eu tenha me acostumado tanto com você, sendo parte da minha vida, que esqueci de prestar atenção em quem você é. Era a resposta mais honesta que ele havia dado em semanas. Roberto. Helena sentou-se ao lado dele no sofá. Preciso te contar algumas coisas, e preciso que você me escute realmente. Ele assentiu, parecendo apreensivo. Nas últimas semanas, eu me reencontrei com alguém. Um homem que me fez lembrar que eu tenho voz própria, opiniões, sonhos. O rosto de Roberto empalideceu. Você está tendo um caso? Não, Helena disse firmemente. Mas estou tendo algo talvez mais perigoso para nosso casamento. Estou me descobrindo. E a mulher que estou descobrindo, não sei se cabe mais na vida que construímos juntos. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava rouca. Você quer o divórcio? Não sei, Helena respondeu honestamente. Sei que te amo, mas não sei se amo a vida que temos. E sei que você não me ama completamente, porque não me conhece completamente. Posso aprender, Roberto disse rapidamente. Podemos nos conhecer novamente. Podemos tentar. Mas, Roberto, isso significa que você precisa estar disposto a conhecer uma Helena que pode não ser exatamente o que você espera. Uma Helena que tem ambições próprias, opiniões fortes, que pode discordar de você, que pode querer coisas que não encaixam perfeitamente na sua vida organizada. Roberto a olhou por um longo momento. E se eu não conseguir? E se descobrir que prefiro a Helena que eu pensava conhecer, então pelo menos saberemos a verdade, ela respondeu, e poderemos tomar decisões honestas sobre nosso futuro. Eles ficaram sentados lado a lado, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Do lado de fora, a cidade continuava sua vida noturna, cheia de pessoas descobrindo quem eram, tomando decisões corajosas, começando novos capítulos. E esse homem? Roberto perguntou finalmente. Foi um catalisador, alguém que me mostrou que eu estava adormecida para mim mesma. Mas, Roberto, minha jornada de redescobrimento não é sobre ele. É sobre mim. Você vai continuar vendo ele? Helena. Pensou na pergunta. Não sei. Talvez não seja necessário. Ele já me deu o que eu precisava. A coragem de me ver novamente. Roberto assentiu lentamente. O que fazemos agora? Começamos do início. Nos conhecemos de verdade. Sem papéis, sem expectativas baseadas em quem achamos que o outro deveria ser. Descobrimos se Roberto e Helena, as pessoas reais, não os personagens que representamos, conseguem construir algo genuíno juntos. E se não conseguirmos, então teremos vivido autenticamente pelo menos uma vez. Naquela noite, eles dormiram lado a lado, mas havia uma distância entre eles que não existia há décadas. Não era uma distância hostil, mas respeitosa. O espaço necessário para duas pessoas que estavam começando a se redescobrir. Helena olhou para o teto, pensando na palestra, nas faces interessadas da plateia, na sensação de ter voz própria. Novamente, pensou em Marcelo e na gratidão que sentia por ele ter aparecido em sua vida no momento certo. Pensou em Roberto e na possibilidade, assustadora mas emocionante, de começarem de novo. Aos 61 anos, Helena estava descobrindo que nunca é tarde para se reinventar, para questionar, para crescer. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em décadas era dela para escolher. E essa, descobriu, era a liberdade mais preciosa de todas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena tenha tocado seus corações e despertado reflexões sobre suas próprias vidas. Esta história nos lembra que nunca é tarde para nos redescobrirmos, para questionarmos nossos papéis e buscarmos nossa autenticidade. Se a história de Helena, Roberto e Marcelo os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal
para não perderem as próximas narrativas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a coragem necessária para mudanças transformadoras. Deixem um like se esta história os fez refletir sobre suas próprias vidas e relacionamentos. Comentem aqui embaixo. Vocês já se sentiram invisíveis em seus próprios relacionamentos? Já tiveram a coragem de se redescobrir como Helena? Suas histórias e reflexões enriquecem nossa comunidade e inspiram outras pessoas que podem estar vivendo